Primeira Reis, versículo 19 do capítulo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Cefate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. E ele estava com a 10ª. Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta. Por que te tenho eu feito? Voltou, pois, detrás dele, tomou uma junta de boi e os matou, e aparelhou os boi, cozeu as carnes e as deu ao povo. E comeram então, e se levantou e seguiu a Elias e o servia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Veja, observe aqui uma coisa. Eliseu faz um churrascão, você viu aí, né? Eliseu faz uma churrascada aqui. Logo após o episódio, no capítulo 19, eu preciso te dar contexto que eu peguei a partir do versículo 19. Logo após o episódio dos 450 profetas de Baal, a Jezabel vai ameaçar Elias. E nessa ameaça de morte que Jezabel faz a Elias, Elias vai, perna para quem te quer. A palavra de Deus diz que Deus sustenta Elias junto ao ribeiro de Querite. No Monte Horebe, Deus sustenta Elias. Observe no capítulo 19, aí no versículo de número 6. 19, versículo 6. E olhou, e eis que uma cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Elias estava, fugindo. Porque versículo antes você vai ver que Jezabel está ameaçando Elias de morte. Elias vai fugir, deitou debaixo de um zimbro e o Senhor enviou um anjo que tocou em Elias e disse: come e bebe, levanta, come e bebe. Observe aí o versículo de número 4 do capítulo 19. Elias se foi ao deserto, caminho de um dia, fugindo, tá, gente? E veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. Porque ele disse: já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias tinha entrado no confronto. Tinha acabado de exterminar 450 profetas de Baal. Homem valente. Mas até as maiores batalhas, até para os soldados melhores, é cansativo, é desgastante. Depois de uma batalha daquela ferrenha, com os 400 profetas de Baal, Jezabel, Acabe vai falar para Jezabel que Elias tinha feito isso. Jezabel vai mandar uma mensagem para Elias. Jezabel não estava ainda atrás de Elias. Jezabel mandou uma mensagem para Elias, dizendo: olha, veja aí, versículo 2. Então Jezabel mandou uma mensagem para Elias e disse: assim me façam os deuses
e outro tanto, se de certa manhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. Ameaçou Elias. Disse, do jeito que você matou os profetas, eu vou fazer com você. E Elias não ficou para pagar para ver. Elias não ficou para ver. Eu vou pagar para ver? Jezabel era diabólica. Jezabel era diabólica. Você acha que Elias ficou assim, duvido, vem me pegar? Não, Elias caçou um jeito de, se levantou, andou um dia no deserto, mas cansou fisicamente, tá bem? Até psicologicamente Elias estava cansado, foi uma ameaça de morte. E ele conhecia Jezabel. Ele sabia do que aquela louca era capaz. Então ele deitou. E quando ele se deitou, a palavra de Deus veio a Elias. Veja aí. No versículo de número 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Elias, no seu ânimo, disse para Deus, olha, Senhor, já basta, já deu, chega. Eita, Senhor. Quem mais? Quem mais na live que está dizendo, Senhor, já basta, chega, eu cansei, eu não quero nem saber disso mais. Senhor, eu estou cansada. Senhor, eu estou cansado. Já deu, basta. Eu não sou melhor do que meus pais. Eita, Jesus. Eu estou pregando, o Espírito Santo está falando no meu coração nesta mensagem, gente. A gente cansa, ei. A gente cansa. Você está pensando que não cansa? Não cansa. Elias cansou, gente. Elias ouviu uma ameaça de Jezabel. Ele tinha acabado de exterminar 450 profetas de Baal. Ele tinha visto Deus agir de uma forma extraordinária. Mas, depois de uma grande batalha, veio o desgaste, veio o cansaço. Elias vai fugir. A Jezabel ameaçou ele. Ele vai fugir. Andou um dia pelo deserto. E aí ele cansou, se deitou, dormiu. O anjo do Senhor vai ter com Elias, vai tocar nele e vai dizer, levanta, come e bebe. Observe o capítulo 19, versículo 6. E eis que olhou, na sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou-se a deitar. O anjo do Senhor disse para Elias, levanta, come e bebe. Elias olhou a cabeceira, tinha pão nas brasas. Eita, glória! É pão na brasa. É pão na brasa, é churrasco de pão. Tem o pão na brasa, Elias olhou a comida, comeu e voltou a dormir. Voltou a se deitar, porque estava cansado. Estava cansado. Estava praticamente com seus ânimos a zero. Porque quando a pessoa chega a pedir a morte, no caso, por exemplo, de Elias, o cansaço não era só o físico. Quando a pessoa chega a querer desistir de tudo, desistir da vida, é porque o cansaço chegou num nível tal que acha que não tem outra saída senão a morte. Então Elias está dizendo, eu não sou melhor do que meus pais. Ele está falando dos antepassados. Agora o Senhor vai dizer para ele de novo. Ele olhou a cabeceira, estava o pão cozido, e Elias comeu e voltou-se a deitar. O anjo precisou tocar em Elias 2 vezes. Versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse, levanta-te,
come, porque muito comprido será o teu caminho. Eita glória! Tá cansado? Levanta, não tem jeito. Tá desanimado? Não tem jeito. O pão nas brasas tá aí. Come, bebe. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É o alimento pronto do céu. É o alimento preparado pelo Senhor. Come, Elias. Bebe. Elias comeu, bebeu, mas ainda estava fraco. O anjo toca em Elias segunda vez e diz: come e bebe, porque muito comprido. Eita glória! Muito comprido é o teu caminho. Aleluia! Eu sei que você está cansado. Eu sei que você está desmotivado. Eu sei que o peso da responsabilidade está pesando. Eu sei que você está em confronto. Eu sei que você está numa batalha espiritual. Eu sei que você está numa luta séria. Está travado, está pesado. Mas a palavra era: come, se alimenta. Se alimenta. Eita glória! Se alimenta. Levanta-te, se alimenta e anda. Não, mas que vontade de deitar mais um pouquinho, Senhor. Não, levanta. Glória! Em Ezequiel capítulo 2, o Senhor diz: Ezequiel, põe-te em pé e eu falarei contigo. O Senhor sabia que Elias estava cansado? Sabia. O Senhor sabia que o confronto era real entre Jezabel e Elias? Claro, foi o próprio Deus que preparou esse confronto para Elias. E também deu o livramento, mandou fogo do céu. O Senhor sabia da gravidade das ameaças de Jezabel? Sabia. Sabia. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabia do cansaço de Elias, viu que ele andou um dia pelo deserto? Sabia. Sabia tanto que levantou, enviou o anjo para fazer Elias comer e reanimar suas forças físicas. Só que Elias estava tão cansado, mas tão cansado, que ele comeu e voltou a se deitar. Ele nem se deu conta. Eita glória! Porque tem coisas que a gente não se dá conta. A gente está tão cansado emocionalmente, nós estamos tão cansados espiritualmente, tão cansado fisicamente também, que Elias nem percebeu que o anjo estava tocando nele e que aquela comida na cabeceira não era um restaurante no deserto. Elias estava tão assim cansado que ele nem percebeu que aquela cabeceira com pão no fogo, nas brasas, e água para ele beber, foi milagre. Nós estamos tão cansados dessa situação. Nós, como igreja, estamos tão cansados desse confronto com o mal, com as trevas, que nós não nos damos conta dos milagres que o Senhor opera do nosso lado, na nossa cabeceira. Eita glória! Ergue a soremandará. O Espírito Santo está falando com você. O cansaço é tão grande. Espiritual, emocional, físico, que nós não percebemos que o que está acontecendo do nosso lado é milagre. No deserto não tem pão, gente. No deserto não tem pão na brasa. Quem colocou fogo naquele deserto? Quem colocou o pão naquelas brasas? Quem tocou em Elias foi o anjo, mas ele não percebeu, ele estava cansado. Ele estava cansado, ele estava com medo. Ele estava com medo, porque nós também sentimos medo. Sim, ninguém aqui é Mulher Maravilha. Ninguém aí é super-homem. Nós somos seres humanos, sentimos medo, sentimos cansaço, nos estressamos, sentimos vazio muitas vezes, solidão, angústia, entramos até muitas vezes num quadro meio que depressivo,
Por quê? Porque você é ser humano. Que você não é uma máquina. Hã? Elias teve um confronto com 450 profetas de Baal contra Jezabel, com a mulher demoníaca, pesada, tóxica. Ele agora, depois de tudo, ele vai enfrentar um processo de fuga pelo deserto. E nesse período, Elias cansou e disse: eu não sou melhor do que meus pais, basta, chega. Eu cansei disso tudo, chega, basta. E aí, pelo cansaço, Elias pegou e dormiu. E ao dormir, ele não se deu conta de quem estava tocando nele era o anjo do Senhor. Aleluia! Quantas vezes o anjo do Senhor toca? Quantas vezes o Senhor toca em você, toca em nós, mas nós estamos tão cansados. Nós estamos tão sem motivação que nós nem percebemos o toque dele, a presença dele. Aleluia! O Senhor está falando nessa tarde com pessoas que estão na minha live desta forma. Basta, Senhor. Chega, não dou mais conta disso aqui. Eu não dou mais conta disso aqui, Senhor. Chega, basta. Não sou melhor do que meus pais. Hã? E aí o Senhor sabe desse cansaço. Aí o Senhor sabe desse sofrimento. O Senhor sabe do seu desgaste. O Senhor sabe o quanto você tem feito para se manter de pé, mas acaba dormindo. Acaba dormindo. Por essas ameaças que o inimigo faz todos os dias. Por essa batalha espiritual da mente, porque nossa mente é um campo de batalha onde todos os dias temos um confronto com pensamentos. Enquanto de um lado está o Espírito Santo dizendo assim, vai, você consegue, você é forte, do outro lado está o inimigo jogando seta na sua mente, dizendo, rapaz, não adianta mexer com isso mais não. Esquece isso, já deu errado, vai continuar dando errado. Nós estamos numa batalha espiritual da mente e esse é o campo de batalha. Você pode trabalhar o dia todo num trabalho braçal, pesado, mas nada cansa mais do que você lutar na sua mente. Isso pesa você, isso cansa você, isso desgasta você, isso estressa você. E aí, você acaba tendo que deitar. Elias descansou. E quando ele achou que tá tudo certo, vou descansar, eu tô cansado, o anjo toca nele. E quando toca nele, Elias olha a cabeceira, tem brasa, tem pão. Eita glória! Tem pão na brasa, louvado seja Deus. Tem uma botija, aleluia. Estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou-se a deitar. Será que ele não pensou assim, mas como assim? Eu estou no deserto. Quem acendeu esse fogo? Quem cozinhou esse pão? Quem foi que deixou essa botija de água aqui? Não, mas ele estava cansado. E o cansaço impediu Elias de ver que quem estava ali preparando o banquete para ele era o anjo do Senhor. São coisas que parece que não, mas o Senhor está te alimentando. O Senhor tem te sustentado. O Senhor tem te alimentado todos os dias. O Senhor tem te sustentado todos os dias em meio ao cansaço, ao desânimo, ao desgaste. Ele tem te sustentado. Mas com todo o sofrimento passado e vivido nos seus dias, você não consegue enxergar nas pequenas coisas, os detalhes que Deus tem feito para você se manter de pé. E aí o Senhor vai tocar segunda vez em Elias, e muitas vezes o Senhor precisa nos tocar 1, 2, 3, 4, 10 vezes. Porque nós não percebemos que o cansaço tem nos feito parar. Tem nos feito dormir espiritualmente. Tem nos feito parar de fazer coisas que nós fazíamos antes para o Senhor. O desgaste tem nos feito parar de fazer coisas que nós antigamente... Se eu for perguntar a você aqui nesta live, essa tarde, quando você
alguns meses ou alguns anos atrás, estava tão desperto, tão ativo, né? Tão para frente assim na obra de Deus, e hoje você olha, você está dormindo. Você quer muitas vezes levantar e andar, como o anjo disse, mas o cansaço espiritual, emocional, físico, trouxe vários impedimentos para você. O medo te paralisou, tirou tuas forças, fez você prostrar. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa tarde, ele anda soremandará, para dizer para você que ele tem cuidado de você, para dizer para você que ele tem preparado, aleluia, o seu sustento, a água, que é o símbolo da palavra, do Espírito Santo, o pão, aleluia, cozido nas brasas, é um alimento fresco, é um alimento quente. Jesus é o pão da vida, aleluia. É isso que todos os dias está diante de nós. Obrigado, Marcelene, pela sua ajuda. É isso que está diante de nós todos os dias e nós estamos tão cansados que não vimos. Nós não vimos. Mas aí, segunda vez, o anjo toca em Elias e diz, levanta-te, come, porque muito comprido, eita, obrigada, Aparecida, Lúcia Aparecida, porque muito comprido é o teu caminho. Ou seja, não é tempo de parar, Elias. Não é tempo de ficar debaixo do zimbro, Elias. Eu sei que as ameaças são fortes, Jezabel é perigosa. Eu sei, Elias, que o confronto com os 450 profetas de Baal trouxe peso, trouxe instabilidade para o seu ministério, mas trouxe confiança. A partir de agora, as pessoas te olharão com mais afinco, Elias. Vão ter mais respeito pelo teu ministério, Elias. Por quê? Porque você combateu nada mais, nada menos que 450 profetas de Baal. E mais 50 de profetas que comiam na mesa de Jezabel. Ei, eu sei que tem cansaço. Eu sei que tem batalha espiritual. Mas tem credibilidade, tem confiança no seu ministério, tem Deus te sustentando, tem um trajeto para você prosseguir. Deus te levantou, te consagrou. Eliseu foi nada mais, nada menos. Aleluia, daqui a pouquinho, de sucessor de Elias, Elias foi levantado para consagrar Azael, para consagrar Jeú, para consagrar Eliseu. Deus tem missão com você, Deus tem obra conosco, Deus tem obra comigo, Deus tem obra conosco. O Senhor nos levantou para grandes confrontos porque nós somos soldados, aleluia. E Ele dá as maiores batalhas aos seus melhores soldados, mas cansaço faz parte. Deitar e dormir faz parte. E Deus sabe tanto disso que Ele provê o momento de te alimentar, só que Ele exige que você coma, que você se mantenha firme, que você se mantenha nutrido, alimentado. E daqui a pouquinho, obrigado, Isabel, que daqui a pouquinho você vai ter um trajeto longo. Você tem todo um trajeto pela frente. Pode descansar? Pode. Ninguém é de ferro. Descansa sim, claro, claro, mas não se acomode. Não fique na zona de conforto. Deita, dorme sim, mas não fique na zona de confronto, de conforto. Quando você olha para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, deixa eu ver se é isso mesmo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, nós temos a palavra de Deus aqui que fala que o Herodes mandou, decapitou o Tiago e prendeu Elias. Prendeu Pedro. Tô falando de Elias. Prendeu Pedro. E, veja bem, Pedro estava guardado dentro da prisão com 16 soldados. Ele estava numa prisão de segurança máxima. Pedro também dormiu dentro da prisão. Pedro também dormiu. E lá dentro da prisão, versículo 7 do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Eis que sobreveio o anjo do Senhor,
E resplandeceu uma luz na prisão, e tocou a Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te, depressa. Ô glória! Aleluia! O cansaço faz dormir. O perigo faz você ficar desmotivado, desanimado. Aí veja, Pedro dentro da prisão. Faça ideia como é que estava a mente de Pedro. Tiago já foi decapitado. Daqui a pouquinho, ao amanhecer o dia, Herodes vai mandar também acabar com a minha vida. Elias está no deserto, debaixo de um zimbro, pensando em Jezabel, daqui a pouquinho vai mandar tirar minha vida. Elias dorme, Deus prepara o alimento. Pedro, dentro da prisão, sabendo que Tiago tinha acabado de ser decapitado e que ele seria o próximo, Pedro vai dormir também dentro da prisão. O anjo toca em Elias, diz: Elias, come e bebe. Dentro da prisão também o anjo toca em Pedro e diz: olha, Pedro despertou e disse: levanta-te depressa. E caíram-lhe as cadeias das suas mãos. E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse demais: lança a sua capa às costas e segue-me. Faz parte. O cansaço faz parte. Dormir faz parte. O próprio Jonas, no livro de Jonas, entra no navio na desobediência, no cansaço, desgaste também, porque ele queria que Nínive fosse destruído, porque ele não aguentava mais ver o povo de Israel sofrer com as ameaças de Nínive. Ele sabia que o povo era um povo cruel. Então o cansaço de Jonas fez Jonas também ir para o porão do navio dormir. Um sono profundo. Um sono profundo. Então, quando nós olhamos essa situação, nós vemos que isso não é privilégio. Com os nossos antepassados, aconteceram com eles também. Aconteceram com eles. Se você olhar para o livro de Atos, você vai ver Paulo pregando. E no discurso de Paulo, Eutico está sentado na janela do terceiro andar e Eutico dorme e cai da janela. Cai da janela. Há vários tipos de cansaço que fazem pessoas dormir. Elias, ameaçado, ele foi levantado como profeta num tempo de apostasia, onde o povo se afastava de Deus e seguia Baal. Foi um cansaço depois de um confronto. Natural, normal dormir. Normal. Pedro, depois de ser preso, de ver a maldade do próprio Herodes, que tinha acabado de tirar a vida de Tiago, Pedro, mesmo cansado de ver o sofrimento, Pedro, mesmo sabendo que estava o próximo para ser colocado a cabeça na guilhotina, Pedro foi dormir. Tá entendendo? O Jonas não se conformou de ver o povo de Nínive maltratar o povo de Deus. Ele queria que Deus destruísse eles. E o cansaço da raiva de Jonas fez Jonas dormir no fundo do porão, dizendo: quer saber de uma coisa? Que todo mundo se dane. É isso mesmo. Quero mais é que Nínive pegue fogo. Sim, senhor. E o Eutico, tendo em mãos todo um grande momento, Paulo quase se despedindo, foi pregar, pregou quase a noite toda. Eutico, cansado de tanto ouvir a palavra, cai da janela porque dormiu. Então você também está correndo muito risco de às vezes descansar, dormir, mas a palavra sempre é a mesma. Levanta-te. Quando você pode levantar sozinho porque está vivo, né? Como o próprio Elias, quando você não consegue levantar sozinho, o anjo toca em você e diz assim: vai, que eu tô abrindo a porta. Vai, Pedro, sai, vaza, sai. E quando você não consegue, porque você, além de dormir, você morre espiritualmente, precisa de Paulo ressuscitar aí o Eutico. Então essa palavra é para você, essa palavra é para mim, essa palavra é para nós. Deus não nos deu na mão do inimigo para sermos
mortos. Deus não deixou. Nesse capítulo aqui, de 1 Reis, capítulo 19, mesmo com toda a palavra do Senhor para Elias, Elias comeu, veja o versículo 8 do capítulo 19, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Aleluia! E foi até Horebe, o monte de Deus, e ali entrou em uma caverna e passou a noite ali. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias, nessa caverna? Agora há pouco ali atrás eu falei para você levantar e andar. Aí você comeu, bebeu, andou 40 dias com a força da comida, pensando que é coisa fraca? Você está pensando que Deus não te sustenta, não, crente? Você está pensando que Deus não te sustenta, não? Você está achando que é um negocinho assim, meio que mingauzinho ralo? Não, é comida forte. Aleluia! É sustento para você caminhar, para você andar. Então, há várias fases da sua vida. Agora, Elias andou 40 dias, 40 noites com a força do alimento e entrou na caverna. Você está falando que você não quer aqui, Elias? Ali atrás te toquei. Mandei você levantar e ir. Você agora parou na caverna. Mas agora a missão agora é diferente. Você vai sair da caverna, Elias. Porque você vai ungir a Azael, rei da Síria. Você vai ungir Jeú, rei de Israel. E você vai ungir Eliseu como profeta. Então assim aconteceu. Elias saiu da caverna, partiu, e dali Elias encontrou Eliseu. Eliseu, filho de Safate, da tribo de Simeão. É Soft no hebraico. E ele vai, e se você olhar lá em 1 Crônicas, capítulo de número 27, versículo 29, você vai ver a família de Safate, que são eram criadores de gado no monte. Por isso Eliseu estava ali cuidando dos gados. Veja aí. Elias encontra com Eliseu, que andava lavrando com 12 juntas de bois. É lógico que isso aqui já tem um tema espiritual, que já significa as 12 tribos de Israel. E ele estava com a 10ª parte, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Aqui já é o chamado de Eliseu para seguir Elias. Então, alguém que confronta com profetas de Baal, alguém que Deus chama não só para lutar contra o mal, mas para ser usado para levantar outras pessoas. Porque Elias vai levantar Eliseu como seu sucessor. Então, essas pessoas a quem Deus chama, a quem Deus levanta, vai passar por processos e processos. Vale a pena você entender que Deus está falando com você essa tarde e perceber que isso não é para te matar. Isso é porque você é ser humano e foi escolhido por Deus. Porque você é pessoa que Deus chamou para fazer coisas grandes. E geralmente quem é chamado por Deus, escolhido por Deus, vai passar por mais tribulações. Vai passar por momentos difíceis. Mas, para essa tarde, o contexto dessa mensagem é a forma como Deus te sustenta. Por mais que você não veja por causa das lutas, por causa das circunstâncias, por causa do sofrimento, mas o pão está preparado, a água está preparada. E o Senhor quer de você e quer de mim que nós levantemos e andamos. E vamos seguir o nosso caminho para ser usado por Ele, para fazer alguma coisa. E então o Senhor libera o Elias, que sai da caverna e vai cumprir a ordem de Deus, que era consagrar
rei de Israel, Azael, Jeú, rei de Israel, e Azael, rei da Síria, e o Eliseu como profeta. E aí você depois vai ver a chamada de Eliseu, que agora vai seguir Elias. Porque todas as pessoas que Deus chama, levanta para um ministério sério, receberão credibilidade e confiança no seu ministério. Elias passou, lançou a capa, Eliseu estava trabalhando. Aleluia! Porque Deus não chama de desocupado. Uhum. Deus não chama de desocupado, Deus chama de gente que trabalha. Eliseu estava lavrando a terra, estava guiando os bois. E quando Elias passa, lança a capa, Eliseu vai seguir Elias e faz um pedido inusitado. Deixa eu despedir da minha família, que eu vou andar com você. Eles vai, não demora não, porque eu tenho muita coisa para fazer. Eliseu fez uma churrascada, tá certo? Fez uma churrascada, despediu da família, beijou o povo e foi seguir Elias. Então cada um com a sua missão. Cada um com a sua missão diante do Senhor. Elias foi chamado, foi levantado, entrou no confronto, no período de apostasia de Acabe e Jezabel. Deus sustentou Elias de várias formas. Deus deu a Elias autoridade, poder, para que ele transferisse isso para outras pessoas. E quando ele lança a capa para Eliseu, Eliseu vai acreditar, vai confiar no ministério de Elias, vai despedir da família, vai matar os bois, vai queimar as tralhas, porque é justamente isso que você precisa fazer. É para seguir, é para poder cumprir o chamado, mata os bois, queima as tralhas. E esquece, abraça pai, abraça mãe, abraça filho, vai cumprir o chamado, vai fazer a obra de Deus, porque esse foi o ministério que o Senhor deu para Elias e logo depois, lá na frente, vai ser transferido para Eliseu. Mas tudo isso só foi possível depois que Elias levanta, anda, sai da caverna e vai obedecer à voz de Deus. Então, cansaço é normal, vontade de desistir muitas vezes, vontade de chutar o pau da barraca, como eu digo sempre, né, de descer da cruz, muitas vezes querer recuar, muitas vezes dizer, não vale a pena, eu estou cansada, chega disso aqui, mas com o sustento do Senhor para a sua vida, para a nossa vida, a gente consegue andar aí 40 dias, né, no mundo espiritual e 40 noites com a força deste alimento. E com a força deste alimento nessa tarde, que você caminha aí mais 40, 30, 50, 100 dias, final do ano e até o ano que vem. Que esta palavra hoje seja um alimento forte para a sua vida. Amém?